trabalho interdisciplinar do curso de Licenciatura em Física EAD, segundo semestre do Grupo Unis. Trabalho e pesquisa realizada por Elvio Adorno Quimati Rodrigues, Euler Magno de Paulo, Hugo Marques dos Santos, Renata Alves Vanelli, Romilson Cruz de Carvalho. Falaremos sobre a vida e obra de Johannes Kepler, com o tema A Lua Vermelha de Kepler. Boa tarde, meu nome é Hugo Marques dos Santos, sou do segundo período de Física da Unis. Eu vim falar um pouco sobre a vida de Kepler. Kepler nasceu em 1571 na Alemanha. Ele tinha uma família rica, seu avô era lorde e prefeito da cidade natal, só que seu pai era mercenário e sua mãe é curandeira. Só que sua infância ele teve varíola e isso afetou a sua visão e problemas no movimento das suas mãos. Mas nem isso impediu que os seus estudos mostrassem que ele seria um grande matemático e um grande astrônomo. Aos 6 anos, a sua mãe levou ele para ver um grande cometa, mas ele mesmo se interessou só aos 9, vendo um eclipse lunar, mesmo com a sua visão debilitada. Kepler, com 19 anos, ele defendia o sistema copernicano, em que visava o heliocentrismo, pois o Sol era o centro de tudo. Em 1597, ele casou com Bárbara Müller, que foi a mãe dos seus 3 filhos no início do seu casamento. Mas esse casamento só foi permitido porque o pai de Bárbara viu que ele ia fazer um grande lançamento, que seria o livro O Mistério Cosmográfico, que ele lançou em 1596 e a sua edição foi em 1621. Entendeu? Depois, em 1604, Kepler foi convidado pelo Tycho Brahe, porque ele estava montando um laboratório de astronomia, e Kepler teve diversos acessos à astronomia. E com isso ele começou a revolucionar a astronomia com novas leis e conseguindo fazer com que ficasse propagadas essas leis para nós, astrônomos. Olá pessoal, meu nome é Romilson, sou do grupo aí, Os Astrofísicos. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro Mistério Cosmográfico. Kepler, né, famoso cientista e matemático, né, astrônomo, fez essa primeira grande obra da vida dele, que foi o livro Mistério Cosmográfico. Foi o primeiro livro que ficou famoso, né, do Kepler, dentre tantas obras que ele fez, e o livro representou um estudo dele quando ele entendeu que o sistema planetário, né, a estrutura do que hoje a gente conhece como sistema solar, ela era feita de forma harmoniosa com poliedros regulares. O poliedro, né, gente, poliedro regular, ele, por exemplo, a gente pode falar da pirâmide. A pirâmide é um poliedro regular, porque tem 4 lados iguais. Então tem vários poliedros, né, com 4, 6, 12 lados iguais. O Kepler, ele, nos estudos dele, ele identificou relações matemáticas e geométricas na disposição dos planetas e do Sol. Então ele viu nos estudos dele, por exemplo, o Sol no centro de tudo, né? O Kepler, inclusive, ele seguiu o modelo heliocêntrico, né, de Copérnico desde cedo. Ele sempre acreditou no modelo heliocêntrico, né, e não no geocêntrico, com o Sol no centro de tudo. E aí, nesse modelo, né, descrito pelo Mistério Cosmográfico, o Sol estaria ali no centro. Depois o Kepler identificou um poliedro, né, poderia ter um poliedro ali, e as pontas desse poliedro, né, correspondia exatamente à posição da próxima esfera, né, que era representado pela órbita de um planeta, né? No caso, Mercúrio. Então, depois, o Kepler ele identificou outro poliedro
onde as definições, né, coordenadas desse poliedro também coincidiam com o que poderia ser representado pela esfera de translação do próximo planeta, no caso Vênus, e assim por diante. Na época só eram conhecidos, né, 6 planetas, que é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Urano e Netuno ainda não eram conhecidos. Então Kepler ele definiu que nessa esfera cosmológica, né, a última esfera seria a órbita de Saturno. E depois viriam as estrelas fixas. O livro foi lançado em 1596, a segunda edição foi em 1621, e o Kepler, com isso, gente, a gente vê que hoje a gente vê que é uma definição errada do Kepler. Mas foi uma fase, né, de amadurecimento dele que o levou a concluir outras coisas depois, inclusive as 3 leis de Kepler, que são tão consideradas hoje em dia extremamente corretas. Então, apesar desse estudo não ter sido correto, ele representou um amadurecimento no pensamento dele em relação à ciência. Olá, meu nome é Renata, estudante do 2º período de Física do UNES. O presente trabalho está relacionado ao cientista Kepler e vou falar um pouco de sua valiosa parceria com Tycho Brahe. Kepler não seria tão conhecido se não fosse sua parceria com Tycho, e esta breve parceria iniciou em fevereiro de 1600, quando Kepler visitou as novas instalações do Observatório de Tycho, o qual estava sendo construído. Ele permaneceu ali como convidado e nos 2 meses seguintes realizou análise a partir de anotações feitas por Tycho. Já em 1601, Kepler trabalhou oficialmente com Tycho e participou do projeto denominado Tábuas Rudolfinas, que fora proposto ao imperador Rodolfo. Porém, Tycho faleceu em outubro de 1601 e Kepler acabou sendo nomeado como novo matemático imperial, com o objetivo de finalizar o trabalho para o imperador. A morte de Tycho é muito questionada. Inicialmente ficou constatado que teria tido uma grave infecção intestinal, mas investigações recentes relatam que morreu envenenado por mercúrio. Seu trabalho como matemático imperial durou 11 anos e foram os mais produtivos da vida de Kepler. Sua função principal era dar conselhos astrológicos ao imperador. Em outros momentos, conselhos políticos também eram requisitados. Mas com esta função, Kepler teve acesso completo a todos os dados e observações de Tycho. Assim pôde continuar o trabalho relacionado às tábuas rudolfinas. Suas pesquisas também tiveram o objetivo de provar as teorias publicadas em seu livro, Mistério Cosmográfico. Como matemático imperial, ele também conseguiu realizar pesquisas a respeito dos fenômenos ópticos, estudando as cores de eclipses lunares, sombras inesperadas, tonalidades de luz ao redor do eclipse e questões sobre refração atmosférica. O resultado de seu trabalho relacionado ao fenômeno óptico foi publicado em seu livro, A Parte Óptica da Astronomia. Este livro é considerado a primeira grande publicação relacionada à óptica moderna. Interessante observar que Kepler estudou até mesmo a estrutura do olho humano, como pode ser visto em uma das páginas de sua obra. Olá, meu nome é Elvio, eu sou aluno de Física do 2º período da UNES. Durante o século XVII, no ano de 1572, Tycho Brahe observou uma nova estrela. E, no ano de 1577, ele observou um grande cometa. Com essas observações e seus estudos, Tycho Brahe desmoronou a teoria de que havia uma imutabilidade no firmamento. Em 1604, uma nova estrela surgiu no céu. Tycho já havia falecido, porém seu sucessor Kepler iria dar continuidade a esse estudo. Essa estrela foi observada inicialmente por Hilario Altobelli, em Verona. Em Florença foi observado por Raffaello Gualterotti. Kepler só iniciou essa observação em 17 de outubro. Naquele período, os planetas Marte, Júpiter e Saturno estavam em conjunção, o que já chamava a atenção de observadores celestes. Mas o que não era esperado é que seria o surgimento de uma nova estrela, visualmente próxima a esta conjunção.
porém com um brilho que superaria o de todos os planetas visíveis. Kepler, sem saber do que se tratava, estudou a fundo esse fenômeno, medindo seu brilho, o qual foi crescendo até janeiro de 1605. Quando seu brilho era semelhante ao de Antares, uma das estrelas mais brilhantes do céu, a partir daí foi perdendo a intensidade, quando deixou de ser visível em março de 1606, um período de 18 meses. Este evento foi registrado no livro de Kepler, chamado de Stella Nova in Pede Serpentarei, sobre a nova estrela do pé do Serpentário. Esta supernova ficou conhecida como a Supernova de Kepler. O evento observado por Kepler futuramente seria entendido como a explosão de uma anã branca. A partir dos registros feitos na época, astrônomos da atualidade puderam observar seus vestígios nas estrelas catalogadas obtidas pelo telescópio espacial Chandra em raios X. Pessoal, meu nome é Euler, eu sou aluno do segundo período de Física EAD do Grupo Unis. Vou falar agora um pouco sobre uma obra de Kepler chamada Astronomia Nova. Em 1609, Kepler publicou essa obra, que é um livro onde trata assuntos que a gente ficaria conhecendo como primeira e segunda leis de Kepler, que fala sobre a lei da órbita elíptica, que antigamente tinha esse entendimento que seriam circular, mas ele demonstra que elas são elípticas. Isso ele demonstrou observando dados sobre o planeta Marte, até com também dados de pesquisas de seu antecessor, Tycho Brahe. Então ele utilizou esses dados para chegar a essa conclusão que a primeira lei dele trataria sobre a órbita elíptica dos planetas. E também sobre a que a gente ficaria conhecendo como segunda lei de Kepler, onde ele demonstraria que o vetor que liga o planeta ao Sol percorre áreas iguais em tempos iguais. Mas Kepler, além disso, ele tinha um fundamento religioso. Ele acreditava que o Sol ele tinha um poder divino e a radiação do Sol diminuía com a distância. Então ele acreditava que essa radiação que fazia o planeta mover mais rápido quando estava mais próximo ao Sol. Mas mesmo assim, todo o estudo que ele teve foi base para todos os cientistas que vieram após ele, como por exemplo, Isaac Newton. A harmonia do mundo. Kepler, estudando as formas geométricas, estava convicto de que o Criador as usou como modelo para dar ordem e harmonia às coisas. Chegou a publicar um estudo chamado A Harmonia do Mundo, onde expôs suas ideias sobre a harmonia que existe entre a astronomia e também na astrologia. A linha de pensamento que se baseava nos estudos de Pitágoras, Ptolomeu, entre outros. Kepler gerou grande raiva na época por parte de Robert Fludd, o que também havia publicado uma teoria sobre a harmonia. No entanto, Kepler aprofundou seus estudos sobre os polígonos e alguns sólidos regulares, os quais futuramente ficariam conhecidos como os sólidos de Kepler. Ele acabou ampliando os estudos para áreas como a música, meteorologia e astrologia. Após esse trabalho, Kepler focou nos estudos dos movimentos planetários e, com a herança dos estudos de Tycho Brahe, deu mais contribuições ao estudo da física, principalmente na astronomia. Um dos melhores resultados foi a formulação de que conhecemos hoje como a terceira lei de Kepler, ou lei dos movimentos planetários. Os quadrados dos períodos de revolução dos planetas são proporcionais aos cubos dos eixos máximos de suas órbitas. As contribuições de Kepler para a ciência moderna foram enormes. Cientistas que vieram após ele, como por exemplo Isaac Newton, utilizaram seus estudos para provar matematicamente que o modelo heliocêntrico estava correto. Um outro grande cientista, Albert Einstein, utilizou os estudos de Kepler e de Isaac Newton para poder formular a teoria da relatividade geral. Então podemos perceber que é uma sequência de estudos que eles tiveram para chegar ao entendimento do universo que temos hoje. Agora, Kepler também não é só conhecido na astronomia. Ele fez grandes estudos sobre a ótica, mesmo tendo a dificuldade de visão causada pela varíola. Isso não limitou seus estudos. Ele estudou muito a base do olho humano e fez muitas evoluções da ótica. Então, o que a gente tem da ótica moderna hoje em dia se deve muito a seus estudos. Agora, imagine como seriam as viagens espaciais sem ter os estudos de Kepler, sem conhecer a órbita dos planetas. Seria impossível. A viagem à Lua não teria acontecido, as programações para Marte também não estariam acontecendo
e muito menos as sondas que enviamos para Titã, a Voyager. Tudo isso se deve ao entendimento que a gente teve com Kepler. E uma grande homenagem que temos para Kepler hoje em dia é o Observatório Espacial Kepler, o telescópio Kepler, que já identificou vários planetas orbitando estrelas, já pôde identificar também alguns deles em zonas habitáveis, e o que a gente também conhece como superterras, que estão entre 1,5 e 2 vezes o tamanho da Terra. Então essa foi a grande contribuição que tivemos.